E aí, amigos de terra, estamos no colóquio, né? É um bate-papo aberto e nós estamos querendo abrir para a sociedade, né? Sociedade civil, perguntas, né? Dúvidas, questões, o que cada um pensa, como que cada um se manifesta com relação a algumas situações na vida, né? É um espaço aberto onde a gente dá um tempo com as pessoas também, para a gente trocar ideias sobre dúvidas, né, de certas temáticas. Hoje nós vamos estar falando de um tema assim que eu acho bem interessante, pois é uma palavra que a gente tem escutado durante muito tempo, mas às vezes a gente não se percata bem o que significa. Hoje nós vamos estar falando de alienação, né? O que é alienação? Para nós, eu acho, para nós entendermos esse termo, nós temos que ir atrás primeiro do qual que é o propósito da vida, hein? Por que a vida... Será que a vida tem algum propósito mesmo? Uma vida é simplesmente uma ação mecânica sem propósito. O que é a vida, né? Para que serve? Será que ela tem um propósito ou simplesmente viver é o propósito da vida? É uma pergunta que eu me faço. Eu acho interessante porque nesse mundo moderno a gente coloca muitas teorias, né, sobre o que é estar vivo. E para que nós estamos aqui hoje, né? O Ted Tinani fala que é evolução, né? A evolução é uma teoria interessante também, né? Sobre o porquê a vida está, mas em si a vida não, eu acho que não está só para evoluir, só evolução por evolução, né? Não sei, não vejo assim. Quando nós falamos em termos de sobrevivência, sobreviver ou viver, quais são as coisas que nós precisamos, né, para isso daí acontecer, né? Nós precisamos de abrigo, nós precisamos de água, nós precisamos de alimentos, nós precisamos de sementes, nós precisamos de amor, né, de carinho, nós precisamos de uma comunidade talvez ou de outras pessoas que nos suportem. Tem um antropólogo eu achei bem interessante, a pesquisa dele tratava sobre pessoas na idade pré-histórica com sérios problemas motores, né, terem sido curadas por a sua própria comunidade. Isso daí é uma pesquisa, é um resultado muito interessante da evolução humana, porque raramente a outra espécie cuida de outra espécie, né? Quando um animal cai no chão por alguma fratura, por algum problema mecânico, normalmente eles tendem a morrer no lugar onde eles estão, porque se o poder de recuperação deles é fraca não é tão rápido, eles não conseguem se manter, né? E morrem normalmente de infecções. Então o ser humano, ele tem essa capacidade de colaborar com o outro. Então o propósito da vida pode ser pensado também para suprir, digamos assim, as nossas primeiras necessidades básicas. E quais têm sido as estratégias assim que os humanos têm feito para isso daí acontecer? Por que a humanidade deu o que deu hoje? Digamos assim, em termos de espécie, nós somos as espécies que mais ocupam espaço, né? E temos a capacidade digamos assim, não sei se ocupar, mas dominar de uma forma agressiva também o entorno que ele mora. Nós chegamos num lugar, chegamos com retroescavadeira, cortando tudo, motosserra, bam, bam, bam. Começamos a ocupar um espaço que ele já estava ocupado por outros também.
E eu não estou querendo romantizar a convivência com a natureza, né? Porque eu não gosto muito de mosquito, por exemplo, quando eu estou dormindo, eu nem gosto de baratas, aranhas no espaço onde eu estou dormindo, nem cobras. Mas eu acho que o homem se posiciona de uma forma bem violenta sem ver os outros moradores, né, antigos. Eu estou falando de animais, né? Não estou falando nem de humanos. Então, o que, que tem a ver alienação com respeito a tudo isso daí, né? Eu estive pesquisando bastante a questão da alienação, né? É um conceito, digamos assim, uma palavra muito utilizada por Karl Marx, né? É um conceito que vem há 170 anos, né? Dos quais eu ainda tenho algumas dúvidas, né? Dúvidas não, tenho alguns questionamentos, né? A respeito. Mas Marx, basicamente, ele divide a alienação em vários pontos, né? Eu não estou querendo com essa temática me posicionar falando tendencioso sobre tendências políticas ou pensamentos filosóficos que queiram, digamos assim, confrontar com alguma realidade necessariamente política particular de cada um. Eu estou querendo estudar a cabeça que deu o nome, né, digamos assim, o renome à alienação, porque alienação é uma palavra muito importante. Karl Marx, ele fez no Manifesto do Comunismo, ele falou sobre alienação. Ele dividiu basicamente em quatro tipos de alienações, né? Eu vou falar resumidamente. Eu quero a participação de vocês também para ver o que a gente pode conseguir, né, em conjunto. Tá bom? Isso daqui é um bate-papo aberto assim para as pessoas que estão aqui, para a gente trocar uma ideia sobre, né? Então, Marx falou que a primeira alienação era a alienação do homem com a natureza, né? Ele fala que o homem não sabe o entorno no qual ele mora, né? E como ele não sabe qual ele mora, ele consegue explorar sem nenhum tipo de relação afetiva com a terra, né? Com a natureza. Quando a gente se aliena da natureza, né? Quando eu falo da natureza, é o primeiro espaço que nós encontramos depois da nossa pele. Que tipo de pessoa nós podemos ser, assim, se a gente se não tá conectado, digamos assim, com os recursos hídricos, com o recurso mineral, com o recurso alimentar, né? Como é que nós podemos falar que podemos considerar-nos seres vivos daquele espaço se nós não sabemos o que é aquilo lá, né? Então, uma das primeiras alienações que acontece é com a natureza mesma. Esse daqui é muito interessante, porque esse daqui é a principal, né? Eu estando uma vez na Argentina, na Patagônia, me veio a ideia de... Cara, que interessante, olha. Quando eu morava na Venezuela, a gente morava em clima tropical, né? Num lugar muito quente, né? O qual... Né, assim, outro esquema da Patagônia. Aí eu cheguei na Patagônia e comecei a ver pessoas comendo manga, né, outras frutas tropicais, né, que a gente lá, tipo, não dá muito valor. E eu vi também o caso inverso, né, da gente gastar um dinheiro terrível gastando em maçãs e peras e frutas que não se davam na minha região. Quando eu vi a situação de eu me sentir um pouco alienado com relação aos alimentos, né, que a gente consome, eu imagino, olha, que informação terá esse solo, né, dessa maçã que foi plantada a 3.000 quilômetros da minha casa, que tipo de minerais ele tem, sabe? Que quantidade de sol ele recebe? Por que eu estou consumindo tudo isso daqui, né? Se isso daqui não condiz com relação ao meu espaço, com relação à minha situação real. Esse daí é um tipo de alienação, é uma alienação muito comum entre nós. Nós terminamos comendo coisas que não tem nada a ver com o nosso espaço, com a nossa dieta, com a nossa idiosincrásia, cultura. E esse daí é uma das primeiras formas da gente se separar da natureza, né? É não consumir nem utilizar materiais próprios, né? Para a construção de uma casa, para formação de solos, né? E para tantas coisas que nós temos aí, né? No dia a dia.
Olha aqui, nós pegamos uma água, por exemplo, essas águas de mentira aí que o pessoal vende com ainda com bolhas de sei lá o de que é, saborizada, que eles pegam supostamente de uma água pura lá da Patagônia e eles descongelam e eles vendem para o mundo inteiro. Você imagina a informação dessa água, né? O que que tem a ver uma água de um glaciar? A nossa realidade tropical não tem nada a ver. Assim, a primeira desconsideração que nós temos é essa, né? Que é a alienação à natureza. Segunda alienação que é apresentada é a alienação ao trabalho. Esse daqui é pesado, porque eu acho que alienação ao trabalho pode ser uma das coisas mais tristes assim que a gente possa ter, né? Uma pessoa acorda às 3:30 da manhã, pega o ônibus, volta para casa às 10 da noite, volta amanhã às 3:30 e lá vai. Aí ele é tido num final de semana ou num mês por ano, num negócio que o pessoal chama de tempo livre, né? Ou feiras. Aí nesse tempo você é livre, né? É muito engraçado porque o turismo, eu sou formado em turismo e a gente trabalha com tempo livre, né? E o tempo livre é um tempo liberado, de fato, não é um tempo livre. Como é que você pode ser livre, né? Num tempo que não é seu, né? As férias são determinadas por um tempo dada por algum lugar, né? Falando para você fazer o que quiser mais ou menos nesse tempo, tá? Então se vira aí nesse mês aí, fica feliz, troca ideia, bebe bastante que depois você volta aí para nós. E esse daqui é um conceito assim, digamos assim, ainda bem que tem as férias, né? Porque imagina, sem férias nem final de semana, como é que a vida vai ser, né? E essa alienação é uma alienação muito perigosa, porque a maior parte do nosso tempo produtivo como ser humano é dado para, às vezes, né? Nem todo mundo tem o privilégio de ter não tem a sorte, talvez, ou o privilégio de fazer o que gosta, mas você deixa a sua grande parte de tempo produtivo humano para alguém que não está nem aí para você também. E você precisa preencher esse espaço de tempo criativo, porque nós somos filhos de Deus e Deus nos criou à semelhança, né? E Deus é criatividade, portanto, nós somos criativos. O primeiro princípio da humanidade é a criatividade. Então, se você está num trabalho que você não é criativo, o qual você não exerce a criatividade ao máximo, o seu máximo no pensamento, na criatividade, você é uma pessoa assim, com fortes tendências à depressão, à tristeza, à falta de preenchimento de alguma coisa, até alguma coisa que não está certo em você. Então você pode imaginar que você dá 22 dias no mês para um projeto que não tá nem aí para você e que você sabe que no dia seguinte você talvez não seja mais útil. Então, o trabalho é um esforço muito interessante, né? O mesmo conceito do trabalho nasce da palavra tripalium. Tripalium vem do grego, do latim ou do grego, não tenho certeza. Que era basicamente 3 paus, né? Que eram ser colocados assim, e onde a pessoa que não queria trabalhar, ele era pendurado por aqui e os 2 pés por aqui, né? Então, o trabalho no nosso latim, né, tripalium, vem do conceito de pessoas que não quer fazer alguma atividade e eles já são castigados. O trabalho na física é outra coisa, né? E eu não sou contra o trabalho, né? Contra o fazer, né? Nós temos, de certa forma, somos seres criativos e precisamos fazer coisas, né? Fazer muitas coisas. Nós viemos fazer aqui coisas incríveis. E alguns vieram para fazer nada também, sabe? A vida de cada um é diferente. Então, essa alienação do trabalho é uma coisa muito interessante a ser vista, porque eu acredito que não deveria existir Ministério do Trabalho, né? Assim como o Ministério da Saúde, eu acredito que deveria existir Ministério da Vocação. Qual que é a vocação, né? Qual que é a vocação de cada um, né? Para onde que cada um pode apontar?
como é que nós podemos fazer de pessoas mais felizes com relação à vocação interior de cada um, de se envolver, sim, desde pequeno, pode ser alguma forma de você se encontrar no seu trabalho. Esse daí é digno para mim. Igual que o Ministério da Saúde, nós trabalhamos a saúde só quando ficamos doentes. Por que a gente não faz Ministério da Doença, né? Porque de doença nós conhecemos bastante, mas de saúde conhecemos pouco. Nós estamos mais preocupados por vírus e bactérias e protossoários do que pelo sistema imune. As pessoas ficam mais preocupadas por gastar dinheiro em medicamentos do que em alimentos, né, saudáveis. A gente se preocupa mais por matar mosquitos do que restaurar ecossistemas. Então, nós não estamos preocupados pela solução, nós estamos preocupados pelo problema. Tem uma máxima que diz que o problema é a solução, né? E é verdade. Se nós temos um problema de mosquito, o problema não são os mosquitos, né? O problema é a falta de rãs, né? A falta de pássaros, a falta de água limpa para criar ecossistemas limpos, né? Então, assim, a origem do problema sempre vai ser a solução dele, né? Então, nós temos a alienação, né, da natureza, nós temos a alienação do trabalho, né? A próxima alienação, que é tocada um pouco assim no manifesto, né, do Marx, é a alienação das pessoas. Das pessoas. Nós estamos numa sociedade onde nós estamos muito carentes de empatia, de amor, de compaixão para com os outros. Isso daí eu estou me incluindo, né? Não tô fora dela, né? Tem alguma coisa treinando nós para nós não sentirmos empatia pelo ambiente que nós mora, né? Olha, e esse daqui é muito fácil de ver. Quando, por exemplo, você estuda, você fala para uma pessoa não copiar da outra, a outra pessoa não pode ajudar essa, cada um faz sua prova individual, cada um tem que ir para sua casinha lá e inventar um monte de palavra que não sabe o que é e mostrar no dia seguinte. E tudo isso daqui só demonstra quando a gente faz uma coisa, quando a gente faz uma coisa sem contar com a comunidade, com os outros. Um filho de pescador nunca vai aprender sozinho a pescar, nem um filho de carpinteiro a fazer marcenaria, nem carpintaria. Qualquer pessoa, o ser humano aprende copiando, é a única forma, é a forma mais eficiente que ele tem, imitando os outros. Então, quando você é alienado das pessoas e você deixa de acreditar na humanidade, nas pessoas, nós podemos entrar em qualquer nova era, entendeu? Nós podemos entrar agora com robôs, sabe? Ou substituindo nossos trabalhos. Nós podemos começar a fazer danos a outros seres humanos de forma ridícula, porque isso daí está legalizado. Nós perdemos tanto tempo vendo esses programas de TV policiais, um matando o outro e falando besteira dos governantes que não faz as coisas, é justamente porque nós somos alienados um dos outros. Nós terceirizamos todas as nossas soluções, botamos os caras para resolver uma coisa que não é nossa, entendeu? Se alguém tá morrendo na rua, ou tem crianças desnutridas, ou tá faltando escola, ou a rua não tem arrumação, tudo isso daqui é nosso, tudo isso daqui é nosso. Todo problema é nosso e toda solução é nossa, né? E como não estamos alienados a nós mesmos, nós terceirizamos nossa vida, porque nós pagamos imposto e esperamos que eles resolvam tudo para nós, é muito fácil a gente colocar de lado o ser humano e adotar um animal ou uma planta, porque nós não sabemos como preencher nosso instinto, né? Nossa necessidade de conviver, porque o homem não se criou sozinho. E o primeiro caso a ser visto está no ventre materno. Se nós fôssemos sozinhos, o filho não sofreria porque a mãe está estressada, ou falta água para ela, ou falta qualquer coisa. O ser humano é um ser empático, amoroso. Ele é capaz de resolver os problemas também de outras formas, né? Isso daqui eu estou falando de um ponto de vista bem limitado, tá? Eu sei que não tudo é cor-de-rosa, nada é feito assim
dessa forma, né? Porque desde nossas histórias mais principais, nós brigamos uns com os outros, matamos uns com os outros. Os nossos primos são confundidos por inimigos também e continuamos matando uns dos outros, né? Isso daqui eu acredito que é uma forma, né, talvez da própria Terra não ter uma sobrecarga humana muito grande. O estresse, a violência pode vir por falta de recursos também, né? Às vezes você está numa situação onde a água é escassa, alimento é escasso e você tem que lutar por ele. Mas eu acredito que a cooperação e a máxima, né, da mente humana pode levar-nos, todos nós, a formarmos um espaço onde a cooperação e o amor e a empatia sejam os principais ingredientes para acontecer um mundo e uma humanidade nova, né? Então, alienação às pessoas é uma alienação perigosíssima. Quando você não sente mais empatia nem amor pelo vizinho, nós podemos ter grandes problemas, né? E a última, né, alienação, que eu acho que é a mais importante, né, é a alienação a si mesmo. Nós somos alienados a nós. E esse daqui é a alienação, ela é a consequência de todas as outras alienações. Quando você é alienado a si, você não sabe o que quer, não sabe o que sente. Acha que é proibido, acha que é pecado, acha tantas coisas que você não tem uma noção, você é levado quase que por uma rua cultural, obrigado a acreditar coisas que você não sabe por que você acredita aquilo, né? Por que nós acreditamos em isso ou aquilo, em esquerda, em direita, para cima, para baixo, vermelho, azul, sabe? Nós terminamos acreditando qualquer coisa porque nós somos uma manada, nós seguimos os outros, para nós não nos sentirmos sozinhos, mesmo sem saber o porquê, né? Então é por isso que é tão fácil dominar a mente humana em grandes quantidades como nós, que somos rebanho. A gente é tirado de nós mesmos muito pequeno. A criança é tirada de si mesma desde que nasce. Ela não tem a capacidade de gerir seus próprios sentimentos, suas emoções, expressar seu amor, suas cores favoritas, né? E todas essas travas vão levando uma pessoa um pouco doente, triste, né? Sem muito caráter, sabe? Sem os pés sobre a terra, pouco querida, né? Então, alienação a si mesma, eu acho que é a mais tensa de todas. Eu tive uma oportunidade, há alguns anos, né? Já venho fazendo. Tem uma meditação que chama Vipassana. É uma meditação de 10 dias, onde você fica em torno de 12 a 14 horas numa posição meditando. E você tem um encontro consigo mesmo, só. Esse daqui foi o maior presente que eu recebi na minha vida, porque consegui ver na minha mente do que ela está composta, de que materiais eu tenho. E eu posso comentar pela minha experiência que, cara, nós temos sido levados assim uma lavagem cerebral enorme, enorme. Imagina você passar dos 6 anos de idade até os 15, 16 assistindo TV de 2 a 3, 4 horas por dia, você escutando rádio, sabe? Qualquer coisa que é introduzida aí na sua mente, você vai passando de 6, 7 horas numa escola, aprendendo coisas que você nem sabe para que vai servir, e você percebe em algum momento, né, numa meditação, que você não sabe o que quer, porque tudo que foi colocado dentro de você não foi nem às vezes opcional. E esse daí é muito interessante, porque quando você se conhece a si mesmo, você sabe da alienação que você teve com você e tem, né? Você consegue resolver esses problemas também. Porque esse daí não é só problema, todo problema tem uma solução, né? E a base da solução, né, de um problema é o problema em si. Então, eu acredito que a alienação a si mesma é a alienação mais perigosa que tem. Porque quando a gente não se conhece,
A gente não pode exigir nada dos outros. Então, o nosso tempo todo sempre é levado para consumir, né? Por isso que nosso sistema atual econômico é tão eficiente. Como a gente não sabe o que quer, a gente não sabe onde está, a gente não sabe por que está trabalhando aquilo, nós precisamos preencher todos os nossos espaços com coisas, né? E coisas sem sentido. A maior parte das coisas que nós compramos não são coisas primordiais, né? Em alguns países, né? Não são coisas primordiais, não são coisas importantes. A nossa vida é feita de momentos que a gente não sabe para que vai ser, né? Então hoje eu queria trocar essa ideia com vocês, né? Sobre alienação, sobre o que vocês acham, né? Como é que nós podemos melhorar esse estilo de vida que nós temos? Ou vocês acham que isso daí não é uma coisa necessária? Isso daí só é invenções. E com isso daqui eu não quero dizer que Karl Marx estava correto, né? Pois eu acredito que alienação e você estar desconectado do seu entorno, do seu trabalho, da sua cultura, da sua própria pessoa, isso daí é tão antigo quanto o ser humano. Eu acho que o que está acontecendo é que o nosso sistema atual, a base do sistema atual da economia moderna é a alienação da própria pessoa, em muitos casos, né? Não em todos, né? Mas eu conheço, eu já vivi isso daí, e o que eu estou querendo me expressar é que nós podemos mudar essa economia e essa forma de pensar por uma forma muito mais humana, né? Tomando em considerações a característica de cada um. Eu acredito que para lograr uma aldeia global dessa, nós teríamos que dividir e segmentar um pouco mais a quantidade de pessoas, terras, sistemas de produção de alimentos, formas de construção, o recurso hídrico. Nós teríamos que repensar várias coisas, né? Mas é só uma ideia aqui. Então deixo aberto aqui para vocês, para ver se alguém tem alguma coisa a acrescentar, tá bom? Tá aberto aqui para vocês. E pode ser em espanhol, pode ser português. Fiquem à vontade aí. Espera aqui uns minutos e a gente vê. Ninguém aí se sente alienado a nada? Muito legal. Acho, acho que nossa relação com a natureza é iminente. Total verdade. O Tedi, Ted, Tedi, Ted, eu vou chamar de Ted, Tedi de Hani. Você quer trocar uma ideia por, por, por vídeo? Tá? Teria interesse? A TV, política, religião nos doutrina. Com certeza, assim, a religião assim, é um tema polêmico, né? Mas a palavra religião, pelo que eu tenho entendido, significa religar, religar, né? Você estava desligado com alguma coisa, né? E a política, nós precisamos seguir alguém, né? Nós somos de rebanho, né? E por isso que o rebanho é tão fácil de levar, entendeu? Quando uma pessoa não discorda ou não pensa sobre entre linha do que ele está lendo, sempre vai ser um problema, né? Eu acredito sim nas religiões, né? Como forma, como um pacto cultural, com o que quiser pensar ou determinar o que é sagrado para cada um, né? E nós somos seres políticos, né? Naturalmente.
Mas quando a política e a religião não são feitas para criar pensamentos de homens e mulheres livres, para mim é um videogame também, tá? Alguém quer trocar uma ideia aqui ao vivo sobre isso daqui? Para mim é bem importante saber a opinião das pessoas, né? Eu não gosto de monólogos, acho eles muito chatos, né? Eu gosto de ver o que as pessoas pensam. Então, se alguém tiver alguma coisa para adicionar, é, sobre o que pensa, tá? Não precisa, nós não precisamos, nós não precisamos. Estou trabalhando, não consigo entrar ao vivo. Tudo bem. É, eu acho que nós temos uma oportunidade única, sabe? Na história humana, nós temos como se comunicar com pessoas totalmente estranhas, né? E ainda assim fazer disso daí um encontro. é, Nós podemos fazer desse encontro uma coisa única. Somos pessoas da sociedade civil que não se conhecem, temos pensamentos independentes, livres, né? E podemos trocar ideias sobre diversas coisas, né? E temos capacidade de utilizar a internet para resolver coisas que também são importantes, né? Eu sei que TikTok, YouTube, todas essas coisas são bem legais, né? Distrai bastante a nossa mente e deixa nós talvez um pouco mais relaxado naquele final de obra, fim de tarde, né? De trabalho, com aquela cerveja, todas aquelas coisas lá que são boas também, mas que não pode levar nosso total concernimento cerebral, né? Eles não podem determinar toda a nossa cabeça. Então eu quero utilizar esses espaços para aprender de vocês, né? E a gente aprendeu junto. Aqui é o Kiko. Por que te surgiu esse tema? Cheguei atrasado. Sobre alienação, eu acho que esse tema é uma das temáticas mais interessantes que eu já assim que eu já me plantei, né? Eu vi eu vi um vídeo de um doutor em neurolinguístico e todas essas temáticas chamado Gerbo Mate. E me surpreendeu muito assim o discurso dele, né? Ele estava falando sobre o porquê nós nos sentimos tão ansiosos, né, e perdidos no dia a dia. Algumas pessoas, né? E ele fala sobre alienação, ele comentou falar da alienação e eu achei interessantíssimo isso daí, porque alienação é uma palavra que pode soar muito forte, mas ela é simplesmente o sintoma de uma coisa maior, né? Uma criança, ela não é um bebê. Pergunta para um bebê de 2, 3 meses, de 2, 3 dias, se ele não segue seu instinto, se ele é alienado à sua mãe, se ele é alienado ao seu entorno, se ele não vai chorar, se ele não se sente seguro. É um ser altamente regido pela, pela, pela sua própria crença. Ele usa o máximo os seus sentidos, né? Então é por isso que eu entrei com essa temática. Juan Beato, buenas tardes hermano. Creo que la última alienación que expone lo engloba todo, ya que somos parte de la naturaleza. Lo que le hacemos a ella no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Es eso, es verdad. Eh, Nosotros nos creemos fuera de la naturaleza, ¿no? Y yo creo que es por eso que podemos hacer todo lo que queremos, ¿no? O sea, porque es que ¿cómo podemos cuidar algo que no amamos? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo cuidar lo que no se ama? Si tú no amas tu entorno, automáticamente lo orinas, lo cagas, le echas aceite, lo quemas, lo matas y haces fiesta de eso, ¿cierto?
Entonces, como no te amas tampoco, pues amar el entorno es eso, ¿no? Cuando el amor, cuando la semilla del amor es plantada, pues mira, eso no sale más, o sea, no hay cómo. Y está libre, ok, Juan, hermano, si quieres hablar también, estamos aquí. Então, nos quedan alguns minutos, ainda temos alguns minutos, né, para os que queiram trocar uma ideia ao vivo aqui, no vídeo, inclusive para os que queiram falar no vídeo, só dá um oi aí. E o Juan é um amigo da Venezuela, né, ele está falando que a alienação, né, a última, que é a alienação a si mesma, ela expõe tudo, né, já que nós somos parte da natureza. O que nós fazemos a ela, nós fazemos a nós mesmos. Cara, e esse daí são as ensinanças dos grandes mestres, dos santos. São pessoas que eu acho que transcenderam, de certa forma, um egocentrismo e conseguiram entrar na natureza de uma forma integral, né? Isso daqui que nós estamos discutindo hoje talvez seja muito conceitual, né? Muito filosófico. Mas, na minha experiência, nós temos como sim nos tornarmos seres um pouco mais amigáveis, né? E carinhosos com o nosso entorno. Nós precisamos de muitas tecnologias porque eu acho que o nosso tempo em qualidade humana às vezes está um pouco falho também, né? Então, bom, é isso aí então, né? Hoje nós trocamos essa ideia, né, sobre alienação. Eu achei importante falar isso daqui, né? Porque é uma temática que me chama muito a atenção. E espero a gente se encontrar aí semana que vem, então, tá bom? Obrigado a todos vocês aí que assistiram. E tô esperando comentários também, tá? Pode trocar ideia. Obrigado.